Nesse vídeo você vai descobrir como eu, nascido e criado no interior do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Mangaratiba, me tornei o maior influenciador de segurança privada no Brasil. Não, esse vídeo aqui não é uma história clichê, eu realmente vou te entregar tudo, vou te dizer toda a verdade do que eu passei e enfrentei para poder chegar até aqui. E no final você vai descobrir um segredo que pode mudar a sua vida para sempre. Seja bem-vindo, comunicador, eu me chamo Thiago Marques, sou especialista em comportamento humano e seu professor de comunicação. Provavelmente, se você é mais antigo, vai lembrar da cena do Big Brother. É aquela que só vivia dormindo? Então, ela saiu desse pequeno povoado que tinha pouco mais do que 35 mil habitantes na época. Comecei a trabalhar muito jovem, como é de costume de cidades do interior. Comecei minha carreira profissional como ajudante de pedreiro. E não é porque eu passava fome, não. Meu pai tinha um código moral de que eu deveria aprender o valor e o significado do dinheiro desde cedo. Só que você deve ter percebido que eu não tenho lá um corpo estrutural, né? Muito magro, enfrentei diversas dificuldades para poder começar a me ingressar no mercado de trabalho. As pessoas viviam tirando sarro de mim e quando você é muito novo, você não tem muita experiência de como lidar com pessoas mais velhas. Eu não sabia nem como segurar uma colher de pedreiro direito, por exemplo. Mas é nada que um homem que nasceu entre 93 e 95 nunca tenha enfrentado na sua vida profissional. No decorrer dos anos eu fui pulando de uma profissão para outra. Já trabalhei como vendedor de doce, trabalhei dentro de organização de festas e casamentos, já trabalhei como garçom, trabalhei como motorista, trabalhei como chefe de manutenção, trabalhei como guardião de piscina, trabalhei como socorrista da Defesa Civil do meu município. O que eu fiz durante a vida toda foi trabalhar. Mas você sabe o que é você não ter muito bem uma finalidade? Tipo, eu trabalhava por dinheiro, mas nunca almejei nada maior. Nunca vislumbrei ter nada mais do que uma casa, um carro. Ter uma moto já era algo fantástico demais pra gente. Me lembro bem de que eu tinha uma bicicleta que eu ganhei de um primo meu. Meu sonho era colocar um aro aéreo naquela droga. Era um negócio muito distante de se alcançar pra quem nasceu nesse tipo de ambientação, onde você se restringe a brincar de pique e andar de cavalo. Quando cheguei na pré-idade jovial, entre os 18, 19 e 20 anos de idade, eu comecei a querer tomar algum rumo, me qualificar. E aí fiz formações. Por exemplo, eu sou formado como bombeiro civil. Talvez você não saiba disso, mas quando você nasce no interior, em cidades como a minha, você se alista às Forças Armadas e você não serve. Literalmente você fica no cadastro de reserva, você já se alista sobrando. E no Brasil existe um preconceito muito terrível relacionado a pessoas que serviram ou não. Eles têm na cabeça deles que quem não serviu às Forças Armadas não é homem. Garanto pra você, já me deparei com cada militar nessa minha vida que eu não posso nem te dar muito detalhe aqui. Mas seguindo com a minha jornada, quando eu completei 21 anos de idade, eu fui para a cidade grande, a metrópole. Tem uma história muito engraçada sobre isso que as pessoas começam a rir quando eu conto. A primeira vez que eu fui pegar um trem, eu fiz sinal com a mão porque eu achava que eu tinha que pedir pro maquinista parar. Me lembro até hoje da sensação de vergonha que eu tive quando as pessoas ficaram me olhando e começaram a sussurrar uma com as outras sorrindo. Mas isso não importa. São ossos de ofício, né? Na vida ou a gente ganha ou a gente aprende. E ali, quando eu migrei da minha cidade de interior para a cidade grande, eu comecei a me deparar com a dureza da vida. Achei que tinha como vocação proteger a vida de pessoas e descobri que a maioria dessas pessoas estaria me odiando com o decorrer do tempo. Quando eu fui para o centro de formação para me formar como vigilante, eu pesquisei na internet qual seria o maior centro de formação do estado do Rio de Janeiro e encontrei o da época. Para quem é conterrâneo, com certeza já ouviu falar da Forbim. Imagine um garoto magro, ranzinza, vindo do interior do estado do Rio de Janeiro e se formar como vigilante, onde eles só admitiam ex-fuzileiros, aqueles que tinham dado baixo no quartel como PQD, aquela coisa toda que você já sabe como é que é. Meloni! Umas loucuras que até hoje eu não sei pra que serve. Ingressei naquela turma de formação ali, com muito custo, porque a secretaria parece que não queria me aceitar como aluno pela minha característica física. E dali eu não tinha noção de que a minha vida ela mudaria para todo sempre. Eu sempre fui muito empenhado em querer o melhor para tudo aquilo que eu me determinei a fazer. E não é para querer provar algo para outras pessoas, mas eu tenho uma péssima mania de competir comigo mesmo. É tipo aquela coisa quando você era criança e um carro passava, você queria postar a corrida com ele, de um quebra-mola até o outro. Eu sempre levei tudo na vida como uma competição de curtos prazos, onde eu sempre tive a necessidade de ganhar de mim próprio. Nessa turma que tinha aproximadamente de 45 a 50 alunos. Inclusive, se você caçar no YouTube, você consegue ver a minha formatura. Ela era dividida em um trabalho que deveria ser apresentado no final de 20 dias, em 2 partes, e cada uma dessas partes tinha um líder. O líder da minha turma se chamava Coe. Eu não tenho medo de falar o nome dele porque eu tenho a impressão que esse cara ele foi de arrasta pra cima. Ele simplesmente desapareceu durante a formação. Ele era um cara muito comunicativo, muito querido por todos. Na 3ª semana de formação, ele era o nosso líder e simplesmente desapareceu. E aí que entra o grande X da questão. Eu sempre soube de uma habilidade incomum que eu possuía, que é a de ser autodidata. Eu tenho literalmente a capacidade de aprender a maioria das coisas que eu faço sozinho. Os outros vídeos do canal, por exemplo, esse que eu vou colocar aqui no card que vai aparecer para você assistir logo após esse aqui, fui eu que montei o roteiro, fui eu que gravei, fui eu que editei, fui eu que fiz tudo. Isso tudo eu aprendi olhando na internet. Com certeza que da mesma maneira eu poderia aprender como me tornar um líder e
poderia me aprender como me comunicar com aquela tropa, porque esse trabalho deveria ser apresentado num auditório lotado posteriormente e eu tinha menos do que 2 semanas para poder concluir essa missão. Simplesmente comecei a estudar todo o roteiro da trama que deveria ser contada, compreendi como que aquilo dali deveria ser apresentado e quando chegou no grande dia, eu simplesmente peguei o papel que tinha toda a cola, coloquei por ordem e comecei a falar. Literalmente eu comecei a simplesmente tagarelar na frente de mais de 150 pessoas. E o diretor do colégio estava ali naquele momento observando tudo aquilo que eu estava dizendo. Como que eu trouxe para você lá do início do vídeo que eu fiz para sair do interior do Rio de Janeiro e me tornar a maior influência do setor de segurança privada no Brasil, me levou para lugares inimagináveis. Literalmente tive a capacidade de conhecer o segurança que tomou conta dos últimos 5 presidentes do país. O nome dele é Itaelson e hoje ele é segurança do Pablo Marçal. Esse cara me achou na internet e simplesmente me convidou para participar de um workshop lá em São Paulo, em Joinville. Eu fui literalmente como convidado para um curso que custa mais do que R$5.000. Dentro desse mesmo evento eu conheci um cara chamado Pracinha. Com certeza você já ouviu falar dele. Um dos maiores influenciadores da segurança pública no Brasil. E tudo isso se iniciou justamente nesse como que eu trago para você, que é o simples ato de se comunicar. Falar. Quando eu estava apresentando aquele trabalho ali diante de toda aquela plateia, eu não os encarei como pessoas que precisavam receber uma palestra espetacular. Eu simplesmente entendi que eu precisava passar a informação que eu detinha para cada um deles, até porque a temática tinha uma importância de vida comum. Eu os tratei literalmente como amigos que estariam sentados em algum lugar conversando sobre qualquer tipo de tema. Daquele dia em diante, o diretor da escola me observou e me chamou para participar de um curso de formação de instrutor de segurança privada. Além disso, essa apresentação me rendeu o primeiro colocado da turma e o orador. Eu passei 4 meses naquele colégio sofrendo e aprendendo como liderar equipes de segurança privada sem nunca ter feito parte de nenhum tipo de caserna. Quando os alunos chegavam e me viam como líder, não conseguiam entender como um moleque raquítico daquele jeito e tinha saído do interior, estava liderando equipes de mais de 60, 70, 100 pessoas. Num curso de formação que era considerado como a elite do estado do Rio de Janeiro. Tudo isso porque eu simplesmente me propus a aprender a como falar. Se naquele momento que meu instrutor deu conta de que o Coê não estaria retornando para assumir a liderança da turma e eu tivesse me permanecido em silêncio, nem estaria falando para você aqui agora. Não é porque eu sou especial ou melhor do que ninguém, mas porque eu percebi na minha vida que a única pessoa que seria capaz de modificar toda ela seria eu próprio, através das decisões que eu deveria tomar. Após me formar como instrutor, fui convidado pelo próprio diretor a trabalhar naquele mesmo centro de formação. Um tempo atuando naquele mercado, depois de ter migrado para outro colégio, que logo após se tornou também o maior centro de formação chamado Alcance, eu entendi que aquela missão que eu tinha recebido de me comunicar e passar uma informação para as pessoas deveria se estender. E daí eu comecei a gravar conteúdos para a internet. Acredite, quem não está se posicionando na internet a partir de agora, no final de 2025, vai ser completamente abandonado e ficar para trás no mercado de competitividade no ano de 2026. Nós estamos vivendo um momento ímpar, com o surgimento de tecnologias que te auxiliam num processo que antigamente era muito demorado e difícil. Para você montar um roteiro de um vídeo, por exemplo, dava muito trabalho, você tinha que pagar um copywriter que muitas vezes cobrava muito caro. Hoje em dia você tem uma ferramenta, por exemplo, como o ChatGPT, que você pode escrever textos excelentes e as pessoas preferem perder tempo criando figurinhas do seu próprio rosto como se fosse um anime. Nós temos uma ferramenta como o Banana 3, eu até hoje não sei por que essa droga tem esse nome, que é capaz de gerar imagens super realistas e as pessoas preferem continuar criando memes com isso. Nós temos um criador de vídeo chamado VO3. Da Gemini, o troço consegue fazer vídeo como padrão de cinema. E mesmo assim, a maioria das pessoas está preocupada em saber qual vai ser o final do jogo de futebol do próximo domingo. Entenda, estamos vivendo um momento onde a internet está dando disponibilidade para qualquer pessoa, literalmente qualquer uma, se destacar dentro daquilo que gosta de fazer, com um simples ato de falar, se comunicar. Eu estou olhando agora para a câmera do meu telefone celular, mas o que eu estou tentando enxergar é você que está aí atrás da tela vendo esse vídeo que está aqui até o final. Aliás, se você está acompanhando até aqui, não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever e ativar o sininho para você não perder mais nenhuma atualização. Lá atrás eu não imaginava onde eu poderia ter chegado hoje. Se você abrir o seu Instagram agora, por exemplo, fazer uma pesquisa escrito segurança privada ou vigilante, um dos meus vídeos vai aparecer. Você sabe que é uma pessoa como eu, com a história que eu te contei, chegar a um vídeo que teve mais de 4 milhões de visualizações? Não foi apenas um, foram mais de 5. Onde qualquer lugar que eu vou, que tem um vigilante posicionado, ele olha pra mim e fala: "Ô Thiago, eu conheço você." Como se eu me tornasse uma celebridade. E quando eu fui fazer meu curso de formação, eu não tinha noção de que eu chegaria aqui. Só que aonde eu estou hoje, eu consigo imaginar aonde eu vou chegar. E se eu comecei a me posicionar para poder gravar vídeos aqui no YouTube também, é porque da mesma forma que quando eu abri minha boca naquele momento para poder falar com a turma, eu passei a modificar a vida de centenas de pessoas. Eu já formei mais de 5.000 alunos nesses 10 anos de instrução que eu tenho.
Eu quero que você tenha ciência de que se você abrir a sua boca para poder falar, você pode também chegar a locais inimagináveis. Basta que você se posicione naquilo que você gosta de fazer. O mercado dá oportunidade para pessoas que têm paixão por determinado tipo de segmento. Você não precisa ser um especialista, mas se é algo que você faz com amor, por que não se comunicar e falar sobre isso para outras pessoas se você tem um telefone celular? Tem a capacidade de se autogravar e postar isso na internet. A Virgínia, quando começou, não imaginou, de repente, que chegaria até o patamar que ela tem hoje. É um patrimônio líquido de mais de 200 milhões de reais. O Whindersson Nunes hoje é uma das figuras mais conhecidas em todo o mundo. E num ambiente de calor, às vezes sem camisa, grava seu vídeo sem nenhum tipo de edição estratosférica. Tudo isso porque essas pessoas decidiram começar a falar. O segredo que eu tenho para te entregar é simplesmente falho. Eu tô te gravando esse vídeo com um Samsung que eu não sei nem qual é a numeração dele, porque eu sofri um acidente e meu telefone, que era um pouco C65, simplesmente quebrou. Mesmo assim, eu não estou envergonhado em te apresentar esse material. Por que você teria vergonha também? Eu te convido a comentar aqui embaixo nesse vídeo o seguinte: eu vou começar a falar. Comece a se comunicar antes que o ano vire para 2026, que você vai ver as oportunidades que a vida pode te apresentar a partir de agora. E quando eu falo sobre oportunidades, não é simplesmente mudar a sua vida, mas mudar a vida de toda a sua família. Compartilhe esse vídeo com alguém que é especial para você também, para que ele veja um pouco da minha história e entenda que uma pessoa comum pode chegar a muitos locais que nem imagina. E mais uma vez, muito obrigado por ter me acompanhado até o final. Até o próximo vídeo.